Olá, seja bem-vindo a mais um Ponto de Vista, esse primeiro programa de 2021, com o administrador Wagner Siqueira, que é conselheiro federal pelo Rio de Janeiro e tem uma expertise enorme sobre gestão pública, que é o tema que a gente vai falar hoje, a gestão pública municipal nesse novo mandato de 21 a 2024. Tudo bom, Wagner? Seja bem-vindo. Tudo bem, Eric? É um prazer estar com você, com todo o público, nossos companheiros, administradores, público em geral. É um prazer mesmo. Com certeza. Wagner, vamos lá. Os desafios, eles se acumulam a cada gestão, mas esse ano é mais complicado ainda por causa dessa epidemia que a gente está vivendo. Qual você acha que é o principal obstáculo dessa gestão municipal? Veja, Érica, você tem duas condições básicas, duas dimensões que são distintas. Uma que é essa que você coloca da pandemia sobressaindo sobre tudo, mas há também de curto prazo de uma péssima gestão do governo anterior que desarticulou a máquina pública municipal, que sempre foi muito eficiente. Sempre se falou muito que a máquina municipal da cidade do Rio de Janeiro era muito melhor do que o Estado, mas, em verdade, ela foi desarticulada. Portanto, há um desafio nesse período 2021-2024 para a atual administração do prefeito Eduardo Paes de recuperar as condições de gestão da máquina pública. Eu quero crer que esse é um desafio muito grave e muito importante e antevejo que as possibilidades de grande sucesso no máximo vão chegar em 2024 a nós voltarmos, enquanto cidade, às condições que tínhamos em 2016. Eu não quero crer que nós vamos sair na gestão 2021-2024 chegando a um desempenho em 2024, portanto, num processo de desenvolvimento. Portanto, a situação conjuntural, as circunstâncias da cidade nos levam a antever um resultado que é importantíssimo, mas nós vamos tirar a cidade que retrogrediu bastante para ela chegar objetivamente a 2024, como se estivéssemos no ano de 2016. O outro lado é uma questão estrutural, e essa é muito mais grave. A cidade do Rio de Janeiro, ela tem tido um processo histórico de decadência muito forte. Primeiro, nós éramos capital do Brasil colônia, depois fomos capital do Brasil império, depois na República, como Distrito Federal, capital da cidade. Em 1960, houve a transferência da capital para Brasília e houve então o estado da Guanabara. Nem todo mundo sabe disso. 1960 a 2075, a 1975, desculpe. E esse foi o melhor período da cidade, não só porque a cidade acumulava a condição de estado e de município, portanto tinha receitas alentadas e uma máquina pública pela metade para fazer o que tinha que fazer, porque era estado e município ao mesmo tempo, mas também porque teve 4 governos sucessivos de excepcional desempenho. O último governo do prefeito Negrão de Lima no Distrito Federal, depois o governador Lacerda como primeiro governador da Guanabara, depois o Negrão de Lima de novo como governador da Guanabara e um primeiro governo Chagas Freitas, que foi um bom governo também, em que pese o segundo governo dele, em 79, tenha sido objeto de muitas críticas. Então, esse deu um desempenho à cidade extremamente importante que nos levou a uma situação melhor. A fusão em 75, ela coincide com a crise do petróleo. Nós tivemos a crise do petróleo em 73, 74, e o Brasil era basicamente importador de petróleo. A Petrobras basicamente não tinha uma produção de extração de petróleo grande, ela era uma empresa basicamente de distribuição de petróleo, de postos de gasolina, né? E o Brasil passou a ter uma dificuldade muito grande a partir de 75, como se fosse bombas de sucção a tirar recursos da cidade e do estado também. O problema fiscal do Rio de Janeiro, Érica, tem a ver com as suas dificuldades no processo de reducionismo em que a cidade que o Estado vem vivendo, de capital para Estado da Guanabara, para município do Rio de Janeiro. A nossa receita tributária, só para você ter uma ideia, é auferida pela atividade econômica do Estado e, portanto, também pela cidade do Rio de Janeiro. E aí o Rio sofre um enorme esvaziamento industrial a partir de 75. Nós olharmos os grandes polos de desenvolvimento industrial da cidade, produzidos pela Codim ou não, como de Jacarezinho, Pavuna, tudo isso foi se reduzindo, se diminuindo, junto com a industrialização do Brasil também. Quer dizer, para você ter uma ideia, em 1975,
a contribuição da indústria para o PIB nacional era de 25%. Hoje, no Brasil, é de 10%, 11%, 2020. Quer dizer, em verdade, aqui no Rio se comemora até hoje a saída de indústria. Como dizer, nós somos uma cidade de serviços, sim, mas serviços da economia 4.0 tem também a economia industrial da economia 4.0 que nós abandonamos, né? O Rio de Janeiro é o estado que menos cresce no Brasil apesar do Brasil também não ter crescido, nós crescemos bem nesse período, no governo Lula e no governo Fernando Henrique, depois não se cresceu mais. O que mascara isso tudo é que, a partir de então, nós passamos a ter uma exploração de petróleo, e o Brasil e o Rio de Janeiro, o Estado é o grande contribuinte disso, né? Mas o valor do royalty varia em valor do preço do petróleo. Quando o preço do barril do petróleo está a $130, você tem um desempenho nos royalties. Quando está a 30, 40, você tem outro. E a cidade a reflexo. Fica oscilante, né? Exatamente. Então, se o Rio, que cresce menos, é o que cresce muito pouco a sua base de arrecadação. Só para te dar um exemplo, quer dizer, o ICMS, está se discutindo isso agora, né? Em relação à greve dos caminhoneiros, o presidente está colocando acabar com a questão da contribuição do ISS no destino e passar a ser na origem. Ora, nós não recebemos nenhum ICMS pela extração do petróleo. O ICM da gasolina é no destino. Portanto, o carioca vê hoje uma circunstância seguinte, pegando os dados da assessoria econômica, que é dirigida por um grande colega nosso, grande economista, né, o Mauro Osório, na Assembleia Legislativa, ele nos informa, por exemplo, que em 1918 se arrecadou da cidade-estado do Rio de Janeiro 175 bilhões de reais. E o governo federal devolveu apenas 35 bilhões. Significa que é mais Brasília e menos Brasil. Quer dizer, 175 bilhões de ICMS vão para Brasília e só voltam 35. Portanto, é pior ainda do que os quintos do inferno, em que o governo português, na Revolução, né, de 1789, aqui, né, em Confidência Mineira, ficava com 20%. Agora não, o governo federal fica com 80%. E devolve 20%. Isso dá uma situação estrutural na cidade muito grave, não é apenas a máquina pública. O paradoxo do Rio é, apesar de sermos a segunda economia do Estado, ainda somos um pouquinho maior que Minas ainda, segundo o maior PIB, né? Nós somos o 10º Estado, olha bem, América, o 10º Estado em termos de receita pública, o que significa que, em termos absolutos, o Rio estaria muito bem, mas em termos relativos ele está péssimo. Quer dizer, o Rio, portanto, sendo o segundo estado do Brasil, é um estado pobre. 10% da receita pública, décimo lugar em termos de receita pública por habitante. Quer dizer, o Rio sustenta o Brasil e empobrece cada vez mais. Portanto, quando você fala da gestão 2021-2024, quer dizer, onde eu disse nós temos mais Brasília e menos Brasil, o Pacto Federativo, nos termos em que está hoje, ele é brutalmente severo e desigual em relação ao Estado do Rio de Janeiro e em relação, claro, à sua grande cidade, que é a cidade do Rio de Janeiro. Se arrecadássemos na origem o petróleo hoje, que é o que nos sustenta, o resto tudo está acabando, né? Se nós tirarmos o petróleo da economia do Rio, o Rio não é segundo, acaba. Oitavo, nono, décimo, né? Portanto, nós poderíamos até dispensar o royalties. Portanto, concluindo depois dessa longa resposta, nós temos a curto prazo uma questão de recuperar a máquina municipal, que foi destruída por uma péssima gestão. É um desafio importante para o governo atual, para o governo do Eduardo Paes, mas eu não acredito que a gente chegue em 2024 a não ser nas condições objetivas que tinham em 2016. É preciso lembrar que nos 10 anos anteriores nós tivemos um momento favorável do Rio, com Jogos Pan-Americanos, com Jogos Militares, com a Copa do Mundo, com os Jogos Olímpicos, e não aproveitamos isso, e a máquina hoje está com essa dificuldade. E a outra é estrutural, que, portanto, não afeta só a cidade do Rio de Janeiro, mas o próprio Estado, no Pacto Federativo. É interessante você falar sobre essa questão fiscal, né? Porque a questão fiscal é algo que vem se arrastando, né? Há muitos anos. E foi um dos... Principalmente. Exatamente. E naquela entrevista que nós fizemos com os candidatos à prefeitura, né, no mês de setembro,
O próprio Eduardo Paes e os outros candidatos, todos eles tocaram nesse assunto, do desafio que vai ser recuperar, conseguir trazer essa reforma fiscal para o governo, né? Olha que isso é mais grave ainda, que nós considerarmos que a bancada federal do Rio de Janeiro, historicamente, não estou falando atual, estou falando de todas, ela tem votado sempre contra os interesses da cidade e do Estado. Por exemplo, quando a gente aprovou na Constituição que o ICMS incidiria sobre no destino, quer dizer, onde você compra a gasolina, onde você bota o diesel, e não na origem da extração, nós tivemos a maioria dos deputados do Rio de Janeiro, constituintes, votando a favor. Quer dizer, se a gente olhar também, o carioca tem muita mentalidade de achar que de lutar pelos seus interesses bairristas seria um provincianismo, que o Brasil é uma cidade mundial, o Rio de Janeiro é uma cidade mundial, que é uma cidade que deve pensar grande, que não é paroquial, mas a gente vê até pelos nossos jornais, Jornal O Globo, Jornal do Brasil. Quer dizer, a gente fica com a mentalidade de Brasil e esquece que todos estão brigando, claro, numa federação desigual como a nossa, então todos estão brigando, e assim foi o royalty. Nos deram para acabar com a extração do petróleo, nos deram o royalty, cada vez o royalty está sendo mais dividido e o Estado está perdendo. Eu tenho muita dificuldade de acreditar, com muito ceticismo mesmo, que a nossa bancada federal e as forças vivas da sociedade carioca, né, as forças empresariais mesmo, elas se unam na luta do interesse objetivo do Rio. Isso fica muito no discurso, mas não fica na ação concreta. Bom, e vamos passar agora para um tema que também é muito importante, que é a questão da educação. Né? A educação tem sido um desafio, a educação municipal principalmente tem sido um desafio a várias gestões. Né? Hoje São Paulo está retornando às aulas presenciais, o Rio está prevendo fazer isso. Como você vê a tramitação desse momento para a educação hoje, Wagner? Nós temos uma peculiaridade, isso aí produto também da fusão, Érica, que é a universalização do ensino do primeiro grau, quer dizer, que hoje é o ensino fundamental, na cidade. Por exemplo, se você olhar a rede de São Paulo, da cidade de São Paulo, ela é dividida entre o Estado e o município. Todos têm colégios fundamentais. Portanto, a rede municipal do Rio é maior do que a de São Paulo na sua rede própria. Nós temos 1.200 escolas. Portanto, é uma tipicidade do Rio de Janeiro. Isso dá um custo enorme. Mas, por outro lado, nos enseja uma possibilidade enorme de experiências educacionais positivas, que foram sempre a característica do Rio, no então Distrito Federal, com Anísio Teixeira, Fernando Silveira. Nós tivemos grandes educadores, o Pedro Ernesto como prefeito, foram evoluções na educação fundamentais aqui no Distrito Federal. Nós perdemos isso. Por quê? Porque o Rio de Janeiro ignora há anos o desenvolvimento da economia 4.0. Então, as nossas escolas, basicamente, ainda ficam sob instrumentos tecnológicos muito retardatários, muito do giz com quadro, quando já deveria ter nessa rede a melhor experiência, a mais possível experiência de tecnificação, de tecnologia, de educação centrada na economia 4.0, que nós não pensamos. Nós pensamos ainda a educação do Rio, com muitos avanços, espero que esse governo atual reveja isso, mas dentro dos termos tradicionais da economia 3.0 e não 4.0 que nós estamos vivendo, que é a base e o grande potencial e o grande recurso que o Rio tem pelas universidades, pelos centros de ensino, pelas condições objetivas que a cidade existe. Portanto, esse retrocesso em relação a São Paulo é exemplo disso. Apesar de termos condições objetivas melhores para experiências e desenvolvimento na educação, como já tivemos antes, agora porque temos a universalização. É um custo que o governo federal não paga por isso. Achar que a transferência dos recursos são proporcionais, elas não são proporcionais coisa alguma, elas estão muito abaixo do que deveriam ser. É interessante você citar essa questão da tecnologia, né? Porque o Rio de Janeiro, apesar de tudo, né? Apesar de ser essa megalópole que é, o Rio de Janeiro ele ainda arrasta muita coisa do Rio antigo, né? Seja nas ruas, a parte de saneamento básico é muito antiga, né? A tecnologia na educação. Aí a gente chega agora na questão da saúde, que também se arrasta há anos, né? Uma coisa muito antiga. Como você vê
o atual governo pode lidar com isso, né? Mudar mesmo. É necessário uma mudança muito grande, Wagner? Eu acho que a sociedade brasileira, a administração pública brasileira, melhor dizendo, ela sabe transferir recursos, ela não sabe transferir instituições. Nós temos uma experiência transcendental, importantíssima no Brasil, que é o SUS. E, aliás, se não fosse o SUS, o Brasil estaria muito, muito pior ainda do que está nessa questão da economia, que o nosso desempenho é horrível, pífio, é vergonhoso, é quase de pária como país. Mas o SUS foi uma cópia importante do sistema inglês, que é um país menor, mas que foi uma cópia importante. Nós passamos os recursos, em certo sentido, falta recurso para o SUS também, mas nós não passamos modelo de gestão. Portanto, o Rio de Janeiro, com o sistema que tem, nós temos um parque de saúde aqui grande, do órgão dos federais, dos estaduais e dos próprios municipais. Nós temos, de novo, uma experiência na cidade do Rio que tecnologia de ponta na área de saúde podia estar efetivamente se desenvolvendo melhor do que isso. Portanto, eu acho que quando o governo federal transfere um hospital público federal para a cidade do Rio de Janeiro, Érica, e alguns prefeitos têm aceitado isso, é um equívoco, porque ele diz assim que vai pagar os custos, e acontece que você manter um hospital por ano é o preço de construí-lo. Certo? Você gasta num ano no hospital, você constrói um novo. Portanto, a cidade tem que ter cuidado com isso. O que deveria, ela tem realmente uma rede de clínica da família, de postos de saúde muito bons, mas, em verdade, trabalhando com tecnologia atrasada. Se nós estivéssemos utilizando já economia 4.0, a tecnologia, que a Índia, por exemplo, tem exemplos valorosos, né? A pandemia, nós descobrimos isso agora, que pode fazer consulta. Não pode fazer consulta, não pode fazer quase tudo em termos de tecnologia, mas o Rio não avançou. Eu espero que o atual secretário, que é oriundo da Fiocruz, né, ele possa desenvolver esse choque tecnológico na saúde, que vai fazer a diferença. Não só vai ter um desempenho melhor, como efetivamente vai reduzir custos no sentido e vai atender as pessoas, que ao fim e ao cabo é a razão de ser do Estado, atender a sua população. O Estado aí, no caso, o município. Eu não gostei, por exemplo, desse sistema de vacinação. Eu tinha certeza que ia acontecer dificuldades que está tendo. Porque não tem vacina, eu compreendo, mas você divide assim, de segunda-feira vai ser os vacinados os 99 anos para cima, terça-feira os 98, quarta-feira os 97, e assim subsequentemente. É claro que ia sobrar vacina. É claro que ia ter postos, como eles não têm velhinho em todos os postos simultaneamente, e aposto que ia sobrar. E a bagunça começa. Não só se perde vacina, como o processo de irregularidade começa a campear. Para um país que tem uma experiência, para uma cidade que tem uma experiência de vacinação importante. O Brasil tem, né? Nós estamos acostumados a vacinar 27, 28 milhões de pessoas por mês. Quer dizer, 80, 90 milhões por ano, por trimestre, por exemplo, do caso da gripe. E estamos tomando uma coça danada. Eu sei que é por causa da vacina, mas eu sei também que esse sistema está se mostrando com dificuldades. Quer dizer, portanto, é preciso atenção, porque fura-fila não é só fura-fila de quem vai lá e vacina, não. Fura-fila também é quando você joga a vacina fora, ou você acaba dando para aqueles... Você vê ter fila de pessoas que vão no final do dia para aproveitar as vacinas que sobram, né? Pegar a xepa da vacina, é realmente uma demonstração de que esse sistema não está operando corretamente. Por quê? Porque ele trabalhou no sistema tradicional de novo. Verdade. E falando nisso, nessa questão da vacina, a gente vê, por exemplo, a intermunicipalidade, né? O Rio de Janeiro é o centro do estado, mas a gente tem uma região metropolitana que atua muito junta, estruturalmente atua muito junta, Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense, e tem os municípios do interior, né? Como que você vê essa relação cidade-Rio e os outros municípios? É preciso ter uma integralidade entre eles para melhorar essa gestão municipal, Wagner? Eu não tenho a menor dúvida disso. Quer dizer, a cidade não é apenas a cidade em si, ela é o seu entorno. Aquilo que você coloca de forma bastante contundente, que é a questão da região metropolitana, é óbvia. Só que a experiência carioca e fluminense na região metropolitana tem sido desastrosa há 30 anos. Quer dizer, nós tentamos primeiro
o primeiro secretário da região metropolitana que o Estado teve, no período do governo, tem mais tempo, do almirante Faria Lima, era o Lerner, o Jaime Lerner, foi o primeiro secretário. Demorou 3 meses. Quer dizer, nós temos tido experiências muito mal sucedidas de tratar a região metropolitana como um todo. Isso significa a dificuldade que você coloca. Não é só porque o Rio concentra 48% da população e grande parte de sua economia. É porque são problemas comuns. Por exemplo, de água, de esgoto, da geosmina aí que está de novo, do saneamento, são todas questões que são acima do município, mas a questão do lixo é uma questão fundamental. Portanto, tratar isso como nível de gestão administrativa é uma incompetência que a cidade do Rio, que a região metropolitana do Rio tem tido ao longo desses anos. Não resolvemos. Continuamos com esses problemas. Continuamos, sim. Não vejo caminho a curto prazo, não. Porque isso é uma questão institucional, política, que deveria ter mais maturidade dos prefeitos, dos governantes, das câmaras municipais e da economia como um todo, dos seus agentes empresariais. Falta saneamento, né? Você está falando de saneamento, o Rio de Janeiro tem 50% só de atendimento e saneamento, né? A água também é ridícula. Estamos falando numa capital desenvolvida, se coloca como primeiro mundo, e que a gente está ainda comparando o saneamento da Idade Média. A gente está tendo um problema muito sério com essa questão da água, né? Como você citou, a geosmina, bairros inteiros sem água há mais de 20 dias. Em Jacarepaguá, que é a Baía de Guanabara é uma pocilga, porque todos esses municípios jogam, né, lixo direto, esgoto em cima da lagoa. Mas isso não é só na Baía de Guanabara, você está falando das lagoas de Jacarepaguá e Barra. Aquelas lagoas que são lindíssimas. Tem locais ali que o nível de água está a 10 centímetros. Ali perto da Ilha Gigoia, da ilha principal. Você tem, portanto, não ter condições objetivas. Aquilo é um cenário de turismo e de transporte, por exemplo, de barcos movidos a energia solar para transporte, etc., para turismo também, sensacional. Uma das regiões mais lindas do Brasil é o complexo Lagoa Jacarepaguá, mas ela está uma pocilga. É verdade. Uma vergonha. Eu sou do tempo, Érica, em que as pessoas andavam ali faziam surf, faziam aquela kitesurf, faziam kite na lagoa. Hoje, se entrar ali, pega hepatite no mínimo, né? Para começar. É verdade. Literal. Aí vira jacaré, não é com a vacina, é entrando ali. E o pior, tem dinheiro hoje. O BNDES está com dinheiro porque o marco legal do saneamento foi aprovado. Mas eu não estou vendo ninguém falar em projeto para apresentar a saneamento na administração pública. Houve uma época, Érica, que eu fui secretário de modernização administrativa há muitos anos, em 1977, 78, 79, no governo federal. E eu tinha recursos a fundo perdido para fazer modernização e desburocratização para os estados e para os municípios. Inacreditavelmente, naquela época eu passei recursos para quase todo o Brasil, para as grandes capitais, para outros estados, era fundo perdido. Eu vim aqui falar com o prefeito, com o governador e com o secretário de planejamento da cidade e do estado, para eles apresentarem projeto. Eu fiquei lá uns 2 anos como secretário, depois fui para outros órgãos, e, em verdade, eu não consegui dar um tostão para o Rio de Janeiro. Sabe por quê, Érico? Porque eu não tinha projeto. Assim como eu era recebido efetivamente com tapete vermelho pelo Maluf, ou pelo Antônio Carlos Magalhães, ou pelo... Esqueci o nome dele, coitado, foi o vice-presidente do Fernando Henrique, que era governador de Pernambuco, que está vivo, infelizmente está com... Marco um sujeito formidável. Nos recebia, o Gustavo Krause era prefeito de Recife, eu me lembro disso. Eles me recebiam lá e apresentavam os projetos junto com o secretário. Eu ia fazer o quê? O projeto eram bons, eu tinha que dar. O Rio de Janeiro eu não conseguia, eu tomava chá de cadeira. E não consegui dar um tostão para o Rio. Portanto, essa história é tradicional. Ela não vem agora, ela vem de muitos anos. Então, veja, Érica, agora mesmo o governo está falando, saiu na imprensa na semana passada, a ideia correta de fazer a ligação
pelo mar, né? Da Praia de Botafogo para a Ilha do Fundão e para a Ilha do Governador. Mas aí, de novo, se fala em barcos a diesel. Ora, nesse tempo atual, se pensar em barco a diesel, é claro que isso fica absurdamente caro e não é autossustentado, agride o meio ambiente, quando você tem hoje toda uma história, uma tradição, uma experiência em muitos lugares de barcos movidos a energia solar. Não dá como você pensar essa ligação sem ser barco solar. Quer dizer, a mesma coisa, já que vai começar tudo novo. Em verdade, quando você já tem barcos tradicionais, por causa do Rio de Janeiro, Niterói, você tem que substituir esses barcos antigos por barcos da energia solar, não pode botar outros, né? Agora, em verdade, tanto no caso da Ilha do Governador, Botafogo, Fundão, quanto no caso também do Complexo Lagunar do Jacarepaguá e Barra, você tem que botar transportes ali, evidentemente, depois que você fizer o saneamento daquelas lagoas, porque aquilo é uma pocilga, aquilo, é verdade, é um chiqueiro de água. Como disse, tem 10 centímetros em determinados lugares de faixa de água apenas, como está ali na ilha principal e na Ilha da Gigoia. Portanto, eu acho que a gente tem que pensar no novo, mas a gente volta à velha caixinha do diesel, né? Você veja, o Brasil já teve ligações, né, de trem, Érica, que ia do Paraná ao Piauí, com 20 linhas. Hoje, e nós já estávamos fazendo naquela época a eletrificação. Era eletrificação, não era solar, dos trens. Hoje nós estamos discutindo a questão dos caminhoneiros, tá? Esse debate de novo, volta sempre, né? Em que se quer privilegiar um grupo em detrimento de toda a população. De novo, a questão da manutenção dos diesels. E as próprias ferrovias, as próprias linhas de trens, as próprias máquinas são todas movidas a diesel, como não poderiam ser. Bom, então, para a gente fechar esse papo, a gente pode resumir, que o que precisa é modernização, né, Wagner? Eu não tenho dúvida. E a modernização não é apenas fazer o novo, é pensar o novo. Se os dirigentes públicos, se a sociedade carioca não pensa o novo, ela é incapaz de implementar o novo, porque ela diz o novo, mas há uma distância enorme entre o que você diz e o que você faz. Quer dizer, a inconsciência dessa defasagem no discurso, muito bem, mas na ação concreta, estou dando o exemplo da ligação por mar para a Ilha do Governador. De novo, a gente pensando em barcos movidos a diesel, o que é realmente o velho no seu pior sentido. Verdade. Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui no Ponto de Vista. A quem está nos assistindo, agora quinzenalmente eu vou ter esse papo aqui com o administrador Wagner Siqueira. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Bom dia, Érica, a todos vocês aí também. Obrigada. E você que nos acompanhou, fica ligado que em breve teremos mais conversas, teremos mais assuntos. Afinal, administração pública, você encontra aqui nas mídias do CRARJ. Até a próxima. Tchau, tchau.